Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Aquela livezinha surpresa, sem pretensões de muita audiência, porque a live brotou do nada. Conversas com amigas, sempre. Gente maluca, uma dica. Gente maluca. Você não pode falar que duvida de nada. Falando, cara, duvido você falar sobre relacionamentos e autossabotagem. Falei, ah, meu Deus do céu, já tô eu aqui. Era o quê? Acabou os atendimentos, era momento de descansar, estamos no rolê dos eventos, mas não podia deixar de passar batido um duvido, né? Gente maluca, você não tocha essa. Então vamos nós. Boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Vamos falar um pouquinho sobre o tema que tá polêmico, a galera me escrevendo, mandando direct, gente entrando no WhatsApp, falando sobre dedo podre, falando sobre as feridas existenciais. E aí tem vindo a enquete de falar sobre o que rola depois da escolha que é feita através do dedo podre. E é sobre isso que eu vou falar. Fiz um mapa mental que é bem o retrato da minha mente, né? Oi, Paulinha, que saudade, meu amor. Olha o tamanho desse cabelo, gente. E aí a gente falar um pouquinho sobre o que vem depois, que a gente escolhe a partir do dedo podre, que tem origens ancestrais e origem nas dores existenciais. Só lembrando, as dores existenciais são cinco: rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. O que acontece com a gente, né, quando a gente deixa essas dores tomarem conta do nosso sistema emocional, né? Tudo o que a gente quer é evitar se retraumatizar. Vou dar uma organizada aqui nos pensamentos. Lá, criancinha, mielinização da medula acontecendo, passamos por todos esses processos que geraram dores mais fortes ou mais fracas. E todas as vezes que a gente se conecta com algum tipo de dor, o nosso sistema, que é super inteligente, cria um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa ele vai atuar de maneira inconsciente como uma reatividade emocional. Reatividade emocional, vamos lá. Alguém chega e me dá uma cotovelada. Automaticamente eu posso querer dar, sei lá, um chute na canela. Eu vou me defender instintivamente. Não precisa passar pelo meu processo de racionalização. Quando eu tomo consciência, eu consigo controlar mecanismos de reatividade, mas se eu não vou lá na fonte, se eu não vou lá na fonte, eu não consigo desconectar esse mecanismo que me faz reagir. Então, pensando nas dores existenciais, aquelas cinco, elas criaram defensivas que geram reatividades, movimentos impensados, tá? Por conta dessas dores, essas defensivas se transformam em processos autossabotadores, que são aqueles que eu não tenho controle consciente que acontece nesse rolê da reatividade. Tá? Se eu estiver sendo repetitiva, é só porque a repetição é mãe do aprendizado e para deixar muito claro, porque é um assunto complexo que passa por muitas esferas, né? Sempre na humildade, sem querer trazer verdade absoluta nenhuma, perspectivas do que eu trabalho ao longo de 12 anos no consultório, facilitadora de horas medicinais, enfim. E meu amor, que saudade de você, velho. Tipo, quanto tempo. E aí, a gente pensando nesses processos sabotadores, eu posso classificar em pelo menos, Sabrina, meu amor, eu posso classificar em pelo menos 9 sabotadores. O que são os sabotadores da mente? Existem os meus processos que são conscientes, existem os meus processos que são inconscientes. Defensivas emocionais inconscientes
viram os processos sabotadores, que são essas reações que eu não controlo, mas que estão ali rolando o tempo inteiro e que se eu não tenho o espelhamento das relações, eu não consigo enxergar, a menos que eu faça um mergulho meio apneia para conseguir enxergar isso com autoconhecimento, normalmente processos orientados, tá? Psicoterapia, terapia tradicional, né? Então a gente passa por isso. Olha o Verbet falando aí que acabou de separar, que acha que sabotou total. Vamos dar uma olhada nisso, vou te usar ó, como exemplo, se demora eu te chamo aqui. Vamos lá. Vamos pensar sobre a classificação desses sabotadores para a gente ver se a gente consegue se identificar com eles. Pode ser um negócio bem legal, né? O primeiro deles é o controlador. Você imagina que você tem uma daquelas dores existenciais e que essa dor existencial, para eu evitar a retraumatização, para eu evitar o abandono, para eu evitar a traição, para eu evitar a rejeição, a manipulação ou a humilhação, eu tento controlar tudo. Só que tudo, para PNL, é muita coisa e nada também, né? Quando eu tento controlar tudo, eu torno a vida do outro um inferno. Sem contar que a minha vida se torna um inferno, porque viram mecanismos automáticos de ansiedade. Eu estou o tempo inteiro querendo controlar coisas. Oi, Bárbara, meu amor. Eu estou o tempo inteiro querendo controlar coisas que eu não tenho o menor controle. Algumas coisas precisam passar pelo seu próprio fluxo. Eles têm um início, meio e fim bem definidos, regidos por uma inteligência muito maior, seja lá como você chame essa força, que eu chamo de espiritualidade, que eu chamo de universo, da deusa, de Deus, enfim. Então, gostei de ver, Paulinha, meu ex. É o que eu tô entendendo. A gente vai passando por processos, né? E vai se liberando de coisas que não fazem mais sentido. Oi, aldeia maravilhosa, como é que você tá, meu amor? E aí, então, o controlador é o primeiro sabotador da nossa mente, tá? Ele tá ali tentando controlar tudo aquilo que tá ao meu redor. Eu tento controlar o horário do outro, eu tento controlar a minha chegada, eu tento controlar todos os elementos, reações emocionais, tento controlar pessoas com quem se relaciona, tento controlar situações externas e eu não tenho controle sobre isso e eu surto por não ter controle, por não conseguir manter esse controle. E acabo sufocando demais o outro e possivelmente mandando o outro embora, entrando em contato com a retraumatização das minhas dores emocionais. E se você que está chegando agora ainda não viu a live anterior sobre dedo podre e a live anterior, que foi a penúltima, que foi sobre autocuidado, a gente está vindo nesse rolê falando sobre relacionamentos, falando sobre a importância do autocuidado, porque relacionamentos curados começam com a gente. Quando a gente consegue entrar no nosso rolê. Oi, Bruna, sua linda, seja bem-vinda. Quando a gente consegue entrar no nosso rolê de autoconhecimento, sabendo quem a gente é, com uma identidade bem definida, as nossas dores existenciais ali sob controle, porque elas vão ser feridinhas que sempre vão estar ali, mas a gente consegue saber e se dar, se nutrir com tudo aquilo que a gente precisa, sem delegar essa responsa para o outro, tá? Então, voltando aqui, controlador tenta controlar todos os efeitos externos, todas as circunstâncias externas para evitar retraumatização e acaba acelerando o processo de retraumatização porque ninguém aguenta, nem ele, que daqui a pouco está tomando um Rivotril, dando uma lambidinha no Rivotril para poder ficar sossegado, né? Segundo sabotador, perfeccionista. E, gente, o universo dos sabotadores, ele é gigante. Eu tenho um curso inteiro sobre isso, mas hoje eu tô falando especificamente sobre o rolê relacional e como ele pode se manifestar, já que jogaram dúvida sobre o dedo podre, tá? O perfeccionista, ele é extremamente rígido. Ele tem uma autocobrança que é acima da média. Ele acha que se ele fizer tudo perfeito, e aí tem um bracinho de controlador também, ele vem e tenta ser irrepreensível. Tá?
Ele tenta fazer tudo com perfeição, porque eu sendo perfeito, eu evito o quê? Rejeição. Eu evito abandono. Sendo perfeito, eu também tenho tudo sob controle, mas tem ali um medo gigante de não ser suficiente. É uma máscara gigante também para as questões de insegurança que o abandono causa, tá? Tudo bem até aqui, se estiver difícil para vocês acompanhar, se eu estiver falando muito rápido, me dá um toque. Se você estiver assistindo essa live depois, escreve. A gente vai chegar nessa, Cris, a gente vai chegar porque esse é o sabotador esquivo, tá? Meu Deus do céu, vendo Camilinha chegando aqui, garoto, olha que saudade, meu Deus. O perfeccionista, então, é esse que tenta deixar tudo o mais perfeito possível para ele ser irrepreensível. E se eu sou irrepreensível, eu não sou abandonável, nem sou rejeitável, tá? O hiperracional. O hiperracional, quem não conhece aquela pessoa que já passou por poucas e boas e se tornou extremamente mental. Ele cria uma camada defensiva, ele usa uma armadura emocional gigante e com essa armadura ele acredita que ele vai se defender de emoções profundas por já ter sido muito machucado. E aí ele tenta racionalizar tudo. Sabe aqueles memezinhos assim, da pessoa tá ali fazendo um sexo gostoso e de repente ela tá olhando pra poeira no ventilador? Ou ela tá pensando na lista de compras que ela tem que fazer amanhã? Ou então ela tá pensando, meu Deus do céu, tá fazendo assim, tá fazendo assado, podia ser de um outro jeito. Tá tentando. Bárbarazinha, eu também te amo, meu amor. Tá tentando ali se manter afastado o suficiente para não se retraumatizar com alguma dor, porque a emocionalidade o faz sentir vulnerável. Já estive nesse lugar durante muito tempo, né? De controlamos tudo, não permitimos acesso. Se não tem emoção, tá tudo certo. E aí as emoções, as relações se tornam extremamente superficiais. O outro te dá tudo e você tá sempre questionando, você tá sempre racionalizando, você tá sempre até diminuindo o que o outro faz, porque você não pode acreditar que uma emoção saudável possa se manifestar em vista de tudo o que você já passou, tá? Controlador, perfeccionista e hiperracional. E, gente, um não exclui o outro, tá? Temos percentuais de atuação desses caras no nosso rolê. Então pode ser que você ande com um de bracinho dado com o outro ali tomando conta de tudo. O perfeccionista, geralmente, ele tem um controlador do lado dele. O hiperracional também normalmente tem um controlador junto, tá? Porque ele está ali o tempo inteiro racionalizando, criando processos, criando metodologias para não se envolver emocionalmente. Imagina esse rolê numa relação afetiva, né? O hipervigilante. O hipervigilante, esse já tomou voadora no peito, a rodo, a torto e a direito, já não aguenta mais, então ele está sempre esperando o pior acontecer. Então é a pessoa que você conta qualquer coisa, que você traz qualquer situação e ela tá ali, ó, olhando para o cenário negativo. Tá olhando para o cenário negativo porque o objetivo dela é criar estratégias para neutralizar os riscos. Mas ela tá sempre ali, ó, vigilante. A pessoa não dorme muito bem porque tá sempre esperando o que pode acontecer, ela tá sempre esperando ser abandonada, tá sempre esperando ser rejeitada, tá sempre esperando ser traída, tá sempre esperando chegar uma má notícia, ela vive numa tensão absurda esperando pelo pior. Se a gente linka isso com as emoções e a literatura da lei da atração, babou. Eu ia falar outra parada, mas a hora ainda não permite, né? Então, assim, babou a história porque não dá para você vibrar no negativo o tempo inteiro. Lembra aquilo que a gente vibra, imã e espelho, um conceitinho que eu sempre trago, aquilo que a gente vibra dentro. E não adianta entrar também com a positividade tóxica de que eu sou só luz e amor, de que é tudo só alegria, porque não funciona só com o mental, é aquilo que eu sinto. E se eu estou reprimindo o que eu sinto, o que eu reprimo vira sombra, e sombra ganha uma potência gigante, e o universo entende vibração, ele não entende só linguagem,
tá? Ele entende uma tétrade: emoção, linguagem, comportamento, que é a fisiologia, o teu corpo e aquilo que você acredita. Normalmente o que você está vibrando é o que você está acreditando. Esses dias eu tava numa pressão gigante por causa do evento, abrindo aqui o coração, né? Tava numa pressão gigante. E aí tava ali tentando amenizar a situação, olhando para onde poderia ir, umas coisas estavam acontecendo, Mercúrio retrógrado, o computador queimando, tudo que podia, dando um BOzinho para te tirar do eixo. É aquele dia que você senta, chora a boca aberta. Peguei minha xícara de cacau, sentei no colo de cacau nessa deusa maravilhosa, assim, que é da alegria, que é da compaixão. Eu falei, brother, eu sei que eu deixei um monte de coisa para a última hora, porque aconteceu um monte de BO, mas ó, me mostra que caminhos, me mostra perspectivas, como é que eu posso fazer diferente, mas agora eu tô precisando desaguar. Aí você pega as amigas, né, que você tem ali aquele braço e aí você chora a boca aberta, e aí você bota essa emoção pra fora, deságua isso, e daqui a pouco você tá renovada, o olhinho inchado, olheira chegando no joelho, tudo certo, mas você desaguou aquelas emoções que você estava reprimindo, que virariam sombra e que jogariam isso como uma energia de emanação, imantando mais dessa situação. E já tá legal, né, gente? Maio, com esses dois eclipses, já foi um rolezão bem desafiador, né? Não sei como foi pra vocês. Se vocês quiserem, joga aí pra mim também pra eu poder saber um pouquinho. Passamos controlador, passamos perfeccionista, passamos pelo hiperracional. Agora a gente entra e passamos pelo hipervigilante, né? Os quatro. Agora a gente entra na esfera do hiperrealizador. Já ouviram uma frase que diz: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais? O hiperrealizador, ele é um ser frenético. Ele faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele está sempre muito ocupado. Ele está ocupado demais para se envolver emocionalmente. E isso também é uma defensiva gigante que também está evitando a retraumatização. Imagina aquela pessoa que é extremamente workaholic, que não tem tempo de dar atenção para a esposa, para os filhos, para o marido, para os filhos, para os amigos, para o companheiro, para a companheira. Independente de gênero, independente do tipo de família que foi estabelecida, a gente não tem tempo. E isso é uma forma de eu não me vulnerabilizar na emoção. Tô sempre ocupado demais nesse rolê, sabe? Tô ocupado demais, me defendendo, mas eu tenho álibis perfeitos porque tá muito ocupado o tempo inteiro. Me dá a melhor das justificativas. Lígia, meu amor, seja bem-vinda. Livezinha surpresa, falando sobre o que vem depois do dedo podre, né? Depois que a gente escolhe uma relação, ou depois das dores existenciais, o que que acontece, como é que a gente se defende, e aí fazendo esse link com os sabotadores, né? E aí o hiperrealizador, então, ele tem as justificativas perfeitas, ele se mantém ocupado demais para uma vida em que a gente se conecte emocionalmente. Boa noite, meu amor. O sexto sabotador, ele é a vítima. E a vítima é aquela que... Falei do choro boca aberta uns minutinhos atrás, a gente fala então do choro boca aberta constante, né? É aquela melancolia da alma, é aquele momento em que eu acho... Lembra daquela hiena, quem é da década de 80, até 90 ainda pega, né? Esses desenhos mais antigos que passavam na Band, cara, muito rolê, né? Ou aquela hiena que ficava, ó dia, ó céus, ó azar. É esse cara, tá sempre com uma nuvenzinha negra na cabeça. A pessoa que tá com ela nunca dá o suficiente, ela se entrega, ela faz, mas ninguém reconhece. Aquele é o mimimi, só que para ele é uma dor muito real. Geralmente essas pessoas têm um grau de oralidade muito grande e elas sofreram lá naquela fase de mielinização da medula a questão do abandono emocional. Tinha gente, mas ninguém olhou para a dor dela. Tinha gente, mas ninguém foi capaz de sanar uma necessidade emocional. E aí ela sofre com isso, se apega no sofrimento, tá sempre vibrando nesse negativo. Ela faz muito par com aquele hipervigilante que enxerga
uma coisa negativa, né? Enxerga uma ameaça em tudo. Os dois andam meio de mãos dadas, só que o hipervigilante, ele consegue ser mais estratégico, porque ele enxerga o cenário ruim e traça um plano de ação, porque ele realmente tem o medo daquela ameaça que ele está projetando, e a vítima senta e chora. É difícil você tirar a vítima de um lugar emocional negativo. É difícil você tirar a vítima se ela não tiver chegado no fundo do poço, tá? Pela inteligência sistêmica, e é uma ótica bem endurecida, assim, mas é o que a gente vê acontecer nos campos. Nada do que existe na ótica sistêmica a gente não viu acontecer centenas de vezes em campos, né? Por isso que se torna uma perspectiva, né? Não é uma verdade absoluta, porque cada campo tem a sua legitimidade, cada campo tem a sua maestria, né? O campo sempre vai ser maestro de qualquer constelação, mas a gente olha para essa questão da vitimização, procurar aliados. Eu quero sempre ter alguém que valide o meu sofrimento, que entenda a minha dor, mas eu nunca estou disposta a dar nada em troca, porque eu sempre acho que eu dou demais e que o meu sofrimento é o maior do mundo. E aí você vê esse rolê num relacionamento, quem é que aguenta a pessoa que está sempre ali? Gente, e assim, processos depressivos são diferentes de processos de vitimização. Os dois são adoecimentos da alma, só que a depressão ela é uma doença, tá? É uma doença de cunho emocional que é gravíssima e que está associada sistemicamente a muita gente fora do sistema, tá? Que a gente chama de excluídos. A vitimização ela é uma postura emocional que causa melancolia, que causa sofrimento. Mas quando você consegue tirar essa pessoa da vitimização, ela consegue fazer movimentos, tá? A depressão, dificilmente, tá? A menos que você tenha ali processos, intervenções, que consiga integrar terapias, né? A psiquiatria, a psicologia, terapias alternativas, intervenções constelares, tá bom? Só para deixar claro a diferença entre um e outro. Não dá para jogar todo mundo no mesmo pacote. Nem o objetivo dessa live é a gente sair rotulando os sabotadores dos outros. É para a gente identificar no outro e aquilo que você identificar mais fácil no outro, você pode ter certeza que tem em você. Lembra lá, imã e espelho. Nossas relações trazem sempre algo que a gente precisa ver. Oi, Dani, meu amor, tava falativa, não consegui nem interromper para te dar boas-vindas. Então, falamos controlador, falamos perfeccionista, falamos do hiperracional, falamos do hipervigilante, falamos do hiperrealizador, falamos da vítima. Agora a gente entra no sétimo sabotador, que é o prestativo. Prestativo, gente, ele é aquele tipo 2 no Enneagrama, e o Enneagrama é um outro rolê que eu tenho que trazer para vocês aqui. Mas o prestativo, ele é aquela pessoa que tira a roupa do corpo para te dar. Que é sempre o bonzinho. É aquele que não tem limites, ele não reconhece os próprios limites, e se eu não reconheço os meus limites, como é que eu vou estabelecê-los amorosamente ou não para o outro? Então eu estou sempre fazendo tudo pelo outro, mas por dentro eu já estou ficando com um ranço gigante e do nada o prestativo explode, porque assim, a gotinha que lota o balde dele pode ser qualquer situação. Ele não fala para você que ele está se sentindo injustiçado, ele não fala para você que ele está sobrecarregado, ele está sempre com um sorriso no rosto, tentando te agradar, tentando fazer tudo, porque também está evitando a retraumatização. Lembra que todos os sabotadores são frutos das 5 dores existenciais que causam defensivas emocionais e que se manifestam dessas 9 formas e que não é apenas uma forma que a gente carrega. A gente pode carregar um pouquinho de cada. Tem uma galerinha ali que se junta, uma trupe que se junta, monta ali um conselho, roubam o seu poder de decisão porque eles se manifestam através da reatividade emocional e não da consciência, tá? Então, o prestativo é esse, doador por excelência, não sabe receber e não pense que ele não se ressente com isso, ele só não manifesta porque o maior medo dele é ser abandonado, é ser rejeitado, é ser humilhado, tá? Se estiver fazendo sentido para vocês, dá um sinalzinho aí.
E se você estiver assistindo depois, também coloca seus comentários, coloca suas perguntas, porque vocês estão jogando duvida e eu tô vindo aqui trazendo conteúdo de modo aleatório, tipo sem hora marcada, nas brechas que eu tenho, porque é importante a gente falar sobre isso, desde lá a tônica de relacionamentos curados começam em você, o autocuidado é extremamente importante, assim como as questões do relacionamento. Você só consegue manter um relacionamento saudável se você tem uma relação maneira com você, né? Falamos controlador, perfeccionista, hiperracional, hipervigilante, hiperrealizador, a vítima, fechamos o prestativo e agora a gente vai para o inquieto. O inquieto é aquela pessoa extremamente hiperativa, não só nas atividades do dia a dia, mas emocionalmente falando. Ele tá aqui, ele tá ali, ele tá sempre procurando alguma coisa para fazer, tá sempre buscando uma emoção diferente. Essa pessoa não consegue estar no aqui e agora. Porque se ela para no aqui e agora, ela percebe o tamanho do vazio emocional que existe dentro dela. Então ela tá sempre quicando, ela tá sempre olhando para a próxima aventura. A próxima aventura vai ser a aventura da minha vida, eu vou me endividar todo, mas vai ser a viagem mais maravilhosa. Aquela festa vai ser. Eu tô sempre vivendo num processo de futuro, estou extremamente ansioso, estou extremamente insatisfeito com o meu aqui e agora e eu acabo não construindo nada porque eu tô sempre pensando ali na frente, mas é um ali na frente muito imediatista. É diferente de eu pensar que, sei lá, minha velhice, eu quero estar no meio do mato, surpresão. Quero estar no meio do mato, vivendo de comida orgânica, numa roça de cacau, recebendo pessoas para fazer uma vivência. Eu estou construindo esse caminho no mental, no emocional, vibrando financeiramente, construindo esse lugar. O inquieto, ele tá assim, o que a gente vai fazer amanhã? Não, amanhã a gente precisa ir para a melhor viagem da nossa vida. Vamos pegar tudo que a gente tem, não tem problema nenhum, deixa tudo para trás. Essa pessoa não cria vínculos fortes, porque ela pode largar tudo em qualquer tempo. Aí você imagina se tem alguém que tem uma dor de abandono com uma pessoa que não para, que está no aqui, ali, ali e lá. E tudo que ele teme também é o abandono, é a rejeição, a manipulação acaba com a vida dele, a humilhação então nem se fala, não dá nem tempo de parar num lugar para ter tempo de ser humilhado. Tá sempre tentando fugir daquilo, das dores existenciais. E por último, o que a Cris falou aqui com a gente, que é o esquivo, é aquele que foge do conflito, né? O esquivo, ele evita as situações que podem machucá-lo. Ele evita compromisso, ele evita presença, ele evita conexões mais profundas, ele evita discussões, ele tá sempre ali, ó, saboneteando o quanto pode, porque se ele tiver presente, se ele tiver que dizer não, se ele tiver que entrar numa discussão e se afirmar, se ele tiver que estabelecer um limite, ele pode ser abandonado, rejeitado, humilhado, machucado. E ele não tolera a retraumatização, né? Você vê que os 9 podem andar de mãos dadas dentro da gente. Os 9 podem trabalhar em conjunto, né? Os 9 estão tentando um gatinho na área, um gatinho de 10 quilos. Então, se a câmera der uma oscilada, se der uma derrubada, a gente sabe que se eu tento tirar, dá mais BO do que fingir que ele não tá aqui, pequenininho assim, ocupando espaço, tá? Meu amorzinho. Vai. Ó, bundinha na área. Foco no pelo hidratado, saudável, nutrido com ração premium. Vai, meu amor. Só um minutinho, gente. Vai deitar bem em cima do fio da luz. Gracinha, isso. Mãe, já tá com uma luz maravilhosa aqui pra você ajudar. Pronto, agora quietinho. É assim. Então, quando a gente fala, né, das dores existenciais, dos mecanismos inconscientes através da reatividade
que são os nossos escudos emocionais, as nossas defensivas emocionais, a gente dá origem para os sabotadores. Eu costumo trazer uma metáfora que os sabotadores eles tomam de assalto o nosso poder de decisão no momento em que a gente dá brecha para eles. Quando eu era pequena, eu fazia natação. E eu não gostava de natação porque eu era uma criança que eu tinha muita bronquite. E hoje eu entendo as raízes sistêmicas disso. Oi, Renatinha, seja bem-vinda, meu amor. Eu entendo as raízes sistêmicas disso, mas na época eu era só uma criança que tinha problema respiratório. E a natação, ela era uma ferramenta, era um complemento dos meus tratamentos. Ela não me era vendida como desporto, como algo para socialização, como algo para saúde. Era mais um rolê, além da nebulização, além de comprimido, além de injeção, além de um monte de coisa. A natação também era um tratamento, tá? Não era um esporte maneiro. Então, ainda tinha o lance de competir nas raias. E, gente, eu sou uma pessoa que eu luto comigo para levantar de manhã da cama. Eu não gosto de competir com ninguém. Não tem esse rolê de, sabe, competição para mim nunca fez sentido. Nunca fui criada dessa forma, né? Tem pessoas que fazem esporte há muito tempo, que aprendem a competir. Eu sempre odiei, sempre odiei. E aí, quando tinha competição na escola, teve um dia que eu inventei que eu estava doente. Ai, tô com uma dor de cabeça, ai, tô com dor de barriga, geme um pouquinho. A vítima na porta, já de mochilinha, bastão, esperando para entrar. Naquele dia, eu não fui para competição. Eu não fui penalizada por não ir para competição. Eu ganhei comidinha diferenciada, a mamãe chegou mais cedo em casa. Eu, uma criança canceriana, toda fofa, toda super emocional, pisqueleta louca, mas toda assim emocionalzinha, fofinha. Naquele dia, a vítima teve um monte de ganho secundário. E ali ela entrou. E papai também tinha esse padrãozinho de vitimização, sabe? Então fez muito sentido numa história sistêmica, um padrão familiar que se repete, e também para uma emocionalidade. Eu perdi ali pro sabotador vítima que falava no meu ouvido assim, ó, todas as vezes de e se a gente fingir uma doencinha aqui, a gente não vai precisar passar por essa prova. E naquele desafio ali, ó, se você estiver doente, você não vai precisar passar por isso. É um mecanismo muito sutil que esse rolê dessa conversa não acontece assim claramente, mas é um mecanismo interno que vai tomando conta e quando você vê, você está completamente envolvido por ele. E aí a próxima pergunta, né, que deve estar passando pela mente de vocês é: mas como é que a gente resolve isso? Gente, não tem milagre, não tem processo, não tem solução tabajara, tá? O que tem é autoconhecimento. E autoconhecimento, ele é um processo. Eu trabalho com autoconhecimento, com terapias quânticas, constelação, mesa radiônica, mentoria, medicinas há 12 anos. E eu ainda remo em inúmeros processos. As meninas que estão aqui que consagram comigo, a gente termina o rolê com medicina, a gente fala, meu Deus do céu, é muita zica, né? Mas a gente nunca desiste, porque cada vez a gente se torna um pouquinho melhor, né? Cada vez a gente consegue tirar um fio em curto da tomada. Então, assim, a resposta para a pergunta como é que resolve é autoconhecimento. E há processos e processos. Eu, Isa, como eu falei na última live, eu acredito em processos integrativos, tá? Eu gosto de atuar no campo mental, porque é consciência, mas consciência é remédio até a página 3. Eu tô tomando consciência disso tudo aqui hoje. Você acredita que só por tomar consciência você vai conseguir revisitar e liberar padrões emocionais de dores existenciais profundas que foram marcadas lá na criança interior? Eu tô há 6 meses trabalhando marcas emocionais de abandono. Eu era uma criança muito sensível e vivia recebendo marcas que meus pais estavam ali num rolê de escassez muito grande, um rolê de sobrevivência muito grande, e eu era extremamente pisqueleta, falativa demais, era completamente fora da curva para eles, que eram muito pragmáticos, e eu tô aí remando há 6 meses. Cheia de ferramentas, cheia de pessoas bruxíssimas que me ajudam nesse rolê. Minha professora Joelma, maravilhosa, minha professora de constelação que me atende lá de Portugal,
cria às vezes um workshop para poder conseguir me constelar, né? Então, assim, é processo. Cada hora eu falo que é sempre camadas de cebola. A gente vai descascando essa cebola. E para a gente melhorar os nossos relacionamentos, a gente precisa direcionar, ó, o holofote aqui para a testa, assim, como é que a gente se enxerga no meio disso? Do que é que eu gosto? Eu vinha trabalhando a história relacional há alguns anos e durante 2 anos eu fechei para balanço porque eu falei, cara, eu preciso. Eu era o vulgo para raio de maluco, sem dúvida. E só que nesse conceito que eu vivencio, né, que eu acredito e vivencio, aquela pontezinha entre coerência e consciência, eu sei que a maluquice estava em mim, porque se eu tô atraindo o outro doido é porque tô tão quanto. Eu falei, gente, preciso dar uma equilibrada nessas polaridades para eu atrair gente que seja de uma loucura positiva, porque louca eu vou continuar sendo sempre, mas que seja de uma loucura positiva e que se faça bem. Deixa eu me preencher de mim. Deixa eu fazer valer o Jesus, né? O cara falou: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas o a ti mesmo estava ali. E aí a gente não se ama, a gente cria defensivas pra caramba, tentando fugir de dores existenciais, tentando fugir de modelos que a gente recebeu na nossa infância, do que a gente viu acontecer na casa dos pais, modelos de aceitação e de rebelião. Oi, Lipe, seja bem-vindo, meu amor. Modelos de aceitação e de rebelião, e aí a gente fica tentando fugir o tempo inteiro disso e o tempo todo criando mais disso. Autoconhecimento é a chave. Eu vou fazer agora, dia 4/6, sábado, uma imersão de cura, em que a gente vai passar por algo que foi idealizado em cima daquilo que eu acredito, que é essa integração dos processos, o mental, o emocional, o espiritual, o energético e o ancestral. A gente começa com a medicina do cacau, a gente abre o coração, teu corpo recebe tudo que ele precisa desse superalimento, unido ao espírito da planta, a deusa cacau, que a gente reverencia, que a gente canta, que a gente toca, assim, o silêncio necessário para a medicina agir, o nosso corpo ele fica ali preparado, os nossos neurotransmissores de serotonina, de dopamina, os hormônios do prazer, ali preparados para agir, e a gente abre o coração para o sentir. Normalmente a gente é conduzido para algum lugar antes de um rebosteio desse acontecer. O que eu chamo de rebosteio são as dores existenciais, tá? Aconteceu alguma parada ali, sei lá, uma marca emocional de abandono, a gente vai antes e fala, olha como eu era feliz antes. Olha como eu era aqui uma criança, né, que tinha criatividade, uma criança que tinha permissão, uma criança que tinha voz, e de repente aconteceu alguma história que me bloqueou ali, e depois daquilo eu nunca mais fui a mesma, eu não sabia de onde vinha, mas a Cacau te conduz para esse lugar. É uma medicina que é muito sutil, mas extremamente poderosa, que te leva para acessar essas memórias que estão registradas no seu corpo, estão registradas na sua emoção, e você acessa esse lugar. Depois de estar completamente aberto para isso, a gente vai para uma segunda etapa, que é uma constelação, que é individual e em grupo. Cada um sente as emoções, e aí é um método oculto que eu utilizo, porque eu não gosto da confiança pro cabeção de ninguém. Se eu falo, isso aqui é a relação dos seus pais, as pessoas vão pensar ali que é a relação dos pais e vão trazer um monte de informação sobre isso. Quando ela não sabe o que é, ela só sente, ela é conduzida pela emoção, e o campo constelar é um campo morfogenético. Ele ganha forma das histórias ancestrais e genéticas a partir da emoção. Seu coração está aberto pela cacau. Você já está ali tendo consciência dos seus padrões nocivos, do que aconteceu que te bloqueou. Você acessa um processo constelar, consegue fazer ali suas frases sanadoras. Depois a gente vai para um rito diante do fogo. Esse elemento que transmuta, que forja, que aquece, que permitiu a sobrevivência da gente como espécie, protegendo de predadores, iluminando a noite, né? Assim, auxiliando no cozimento do alimento, né? Então a gente vai ali reverenciar esse ser ancestral, essa energia tão poderosa, nosso sol central, o sol que aquece, que permite a vida na Terra, ele é uma grande bola de fogo, né? Então a gente vai reverenciar o elemento fogo.
botando ali todas as intenções de tudo que a gente identificou como diagnóstico para poder transmutar no fogo. Oi, Álvaro, seja bem-vindo, meu amor. A gente consegue ali transmutar isso no fogo. Depois desse rolê de medicina do cacau, abertura do coração, consciência emocional, desapego diante do fogo, as mudinhas que foram sementes que a gente experimentou nas cerimônias de cacau, germinei as sementes, as mudas cresceram, viraram meninas lindas e a gente vai plantar na terra encantada que é o Centro Terra Viva, que é uma terra indígena aos pés da Pedra da Gávea, onde nosso evento vai acontecer. E os donos, assim, ofereceram, né? Eu presenteei eles com as mudinhas de cacau, que as meninas estavam pedindo terra, e eles ofereceram pra gente plantar durante a cerimônia. Então a gente vai fazer o plantio das mudas de cacau, medicina orgânica para daqui a uns 4 anos, com as nossas intenções de cura nessa lua nova tão potente depois de 2 eclipses, né, que a gente teve no mês de maio, esse ciclo de eclipses, todas as sombras vindo à tona, acabando, para que a gente possa agora entrar de coração aberto, né, nesse novo momento planetário. Depois a gente faz um intervalo com um catering maravilhoso da Júlia Piffer, uma chefe vegetariana maravilhosa que vai trazer uma experiência nutricional super sensorial pra gente se nutrir e partir para o workshop de constelações xamânicas. E aí, assim, desde fevereiro de 2020, antes do fechamento da pandemia, que foi. Eu tô perdida no tempo, assim, essa coisa da pandemia deixou a gente meio fora do tempo, né? Fevereiro de 2020 foi o último workshop de constelação e eu tô morrendo de saudade. Tem uma galera que tava morrendo de saudade e aí estavam pedindo por isso que eu juntei as 2 cerimônias, porque não é fácil você tocar uma cerimônia de cacau e depois tocar um campo de almas, né? Mas tipo, recebemos a missão, vambora. E aí a gente vai se colocar a serviço da vida, interpretando 2 campos, 2 pessoas vão constelar os seus temas, não necessariamente sobre relacionamento, mas tudo que a gente interpreta, que a gente observa ali, tem no nosso sistema familiar, tem nos padrões que a gente precisa se libertar, então a gente está servindo a vida, reordenando a história de alguém, participando e levando toda essa consciência também para o nosso sistema familiar. E aí a gente encerra. E é uma forma da gente conseguir acessar assim, o que é uma imersão de cura. A gente está em grupo, a gente forma uma egrégora, né? Com essa egrégora a gente se permite, com o uso da medicina, com o uso das intenções do nosso coração, com o nosso cantar, né? O nosso rezo é através de canto. Quando a gente consegue se conectar, a gente abre um portal. E nesse portal a gente ganha força com as nossas intenções. Então, quando me pergunta assim, soluções, um evento como esse é uma grande solução, é um grande passo para uma solução que não acontece do dia para a noite. É um grande passo para algo que você vai ter um rolê pelo resto da sua vida, porque o autoconhecimento, o autocuidado, se nutrir, se respeitar, se acolher, se reconhecer como um indivíduo, ó, singular, tua digital ninguém mais tem, ela pode até apagar, como a minha tem apagado, mas é só você que tem, e você tem inúmeros, né, inúmeras qualidades, inúmeros talentos, inúmeros pendores, assim, que se você não reconhece, você não pode delegar para o outro reconhecer. Se você não sabe qual é o seu limite, você não pode ficar chateado porque o outro está invadindo ele. Invasão de limite é abuso, mas quando você não estabelece nem reconhece o seu, como é que você vai, né, pontuar isso para o outro ou saber que é a hora de você sair? Não dá para você ficar delegando para o outro a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser respeitado, se você não faz isso. A melhor forma, as pessoas que educam crianças, né, os pedagogos, assim, eu acho essa linha que a gente está conseguindo chegar hoje, assim, né, de uma educação positiva, é muito linda, né, é muito eficiente. Eu olho às vezes até assim através do Rios alguns movimentos dessa educação positiva e eu falo assim, nossa, eu queria ter sido essa criança, que tivesse tido esse estímulo, mas eu aceito meu destino exatamente como ele foi, porque ele me fez forte. E agora eu sou responsável
pela minha Isa criança. Eu sou responsável por fazer isso com ela, eu sou responsável por esses limites, por esse acolhimento, né? Por nutrir as questões de abandono. Então, tudo isso é mecanismo que você só tem acesso através do autoconhecimento. Cerimônias são portais que podem acelerar esse processo, ainda mais uma cerimônia como essa, que tem essa pegada de pegar 5 elementos de uma vez, né? Tu vai mexer na ancestralidade, tu vai mexer no emocional, tu vai mexer no espiritual, tua energia por ressonância vai subir e você também vai ter conexões mentais muito profundas, né? São mexidas gigantes para a gente sair de um status quo estagnado de autocuidado para um outro lugar, porque as relações curadas começam em você. Então, eu queria falar sobre isso, o que que vem depois do dedo podre. Depois do dedo podre, depois que você escolhe algo que foi por ressonância a partir da sua dor, você vai criar defensivas, tentando não se machucar com aquela escolha anterior que você fez. Gente, o meu convite é: participem da cerimônia. Se você não puder participar da cerimônia de cacau, se ainda for uma literatura muito nova para você, vem constelar, vem participar da constelação. Tem um valor muito mais acessível, possível, e você vai estar fazendo esse movimento, vai estar conectado com outras pessoas, vai estar pegando a vibe do portal aberto. Só vem. Paralelo a isso, invista no seu autoconhecimento, invista mapas astrais, coisas que possam te trazer informações poderosas sobre quem você é, para você começar a trilhar esse caminho desse resgate, tá bom? Falei pra caramba, quero agradecer por quem tá aqui até agora. Quero agradecer a quem assistiu depois essa live, que ficou gravada, veio do movimento do Duvido e foi feita com o maior carinho. Eu espero realmente ter trazido algum conhecimento, tá? Ter trazido algo que tenha ressoado com o seu coração e que faça muito sentido para você. Muita gratidão, vamos juntos e eu espero te ver lá nessa imersão, dia 4/6, aqui no Itanhangá. Aqui no link da bio você acessa e consegue se inscrever. Ou para a cerimônia e o dia todo, ou então para a constelação xamânica, vai ser um prazer imenso ter você e a sua soma lá. Até logo!